Walter Lobato, advogado tributarista, especialista em direito tributário, está aqui com a gente, professor de direito tributário, está aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre imposto de renda. Walter, obrigado por ter atendido esse nosso convite. Que é isso, prazer é sempre meu. Bom, vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda. Nós temos hoje um grande número de empreendedores individuais, de microempreendedores, microempresas, que estão agora começando a entender como é que é essa vida, tendo em vista a realidade do emprego no país. É muito diferente declarar um imposto de renda quando eu tenho uma personalidade jurídica ou quando eu só declaro como pessoa física? Totalmente, são duas metodologias completamente diferentes. Na pessoa jurídica, você vai apurar as receitas e despesas do ano, né? Se não tiver naqueles regimes simplificados, de lucro presumido, simples, você vai apurar as receitas do ano e abater ali as despesas necessárias à sua atividade. Na pessoa física, a tributação é sobre todos os rendimentos tributáveis e você só pode deduzir basicamente dependente, com um limite muito baixo, instrução também com um limite baixo, e despesas com saúde. Em alguns casos você pode deduzir, por exemplo, numa demanda judicial você recebeu um valor, você deduz o valor do advogado, mas a lógica é totalmente diferente. Com relação àquela alíquota que se adequa e que não é adequada há muito tempo, em que ela penaliza o contribuinte? E o fato dela ser adequada, em que ela facilita a vida do contribuinte? É muito bom você ter tocado nesse ponto, Paulo, porque essa é uma das maiores injustiças na tributação no Brasil. A tabela não se corrige há muitos e muitos anos. O Sindifisco diz que a defasagem é em torno de 103%, ou seja, hoje quem ganha até R$1.903 por mês está isento. Se essa correção fosse aplicada, quem ganharia em torno de R$3.881, mais ou menos, eu não lembro bem o cálculo, estaria isento, ou seja... Fazendo só a recomposição da inflação ano a ano. Só a recomposição da inflação, ou seja, um sujeito que ganhava há 10 anos atrás R$3.500, ou R$3.000, ele vem corrigindo o salário dele, mas a inflação não corrige a tabela, ou seja, ele é penalizado ou por sair do campo de isenção e passar a ser tributado, ou porque ele poderia estar numa alíquota menor de 7,5%, de 15%, de 22,5%, e pode estar lá na 27,5%. Então isso é de uma injustiça tremenda. Lembrando que foi uma promessa do presidente Bolsonaro mexer nessa alíquota, né? Ele falou em elevar a 5 salários mínimos a isenção. Hoje seria mais de R$5.000, foi promessa de campanha, e nas duas oportunidades que teve, tanto ano passado quanto esse ano, não fez nenhum reajuste, né? Nem a recomposição da inflação. Isso realmente porque acaba tributando o assalariado, né? É aquela velha discussão que nós já viemos aqui falar, que o Brasil tributa o consumo e o assalariado. E como é que a quem resiste essa regra? Porque o presidente da República promete numa campanha a mudança da regra, provavelmente deve ter discutido com seus assessores. Quais são as justificativas para a resistência da não adequação dessa alíquota e da não penalização do contribuinte? Na minha opinião, essa tabela deveria ser corrigida automaticamente, já que ela é recomposição inflacionária. Portanto, é um direito do contribuinte, mas o Supremo não entendeu assim. Essa matéria foi levada a ele. A questão é orçamentária, ou seja, alega-se que não tem dinheiro para essa renúncia fiscal, porque na medida em que se corrige a tabela, você teria um número de pessoas isentos ou com uma tributação menor. O próprio Sindifisco, salvo engano, diz que seriam 10 milhões de contribuintes que serão beneficiados com essa redução. Ou seja, com a isenção do imposto de renda. Com o aumento da faixa de isenção através da correção pela corrosão inflacionária. Perfeito. E hoje, para essa declaração de 2020, que atenções o contribuinte tem que ter em mudanças? O que é que mudou radicalmente que ele estava tão acostumado a fazer no ano seguinte que não vai poder fazer mais esse ano? O prazo já está aberto, né? A declaração está à disposição. Parece irônico que eu vou falar, mas o ambiente da Receita Federal é muito amigável. Amigável do ponto de vista tecnológico. Mas quem cobra tem que ser amigo. Então, assim, não é difícil se buscar lá a declaração, e tem um questionário de perguntas e respostas muito bem detalhado, e aqueles que não conseguirem podem buscar aí os seus profissionais. Umas dicas muito legais é o seguinte: existe na declaração de imposto de renda um desconto presumido, ou seja, a própria declaração, ao você alimentar os seus pagamentos, diz lá
se você pode ir para o desconto presumido ou para o seu desconto real, onde você vai pagar menos imposto. O desconto é de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a 16 mil e pouco. Walter, uma novidade esse ano, a gente não pode mais fazer aquela dedução de parte do INSS que era recolhido para o empregado doméstico. Por que essa lei caiu? Como é que funciona? E aí vem uma dúvida que algumas pessoas alegaram o seguinte: já que essa lei vigorou até 31 de dezembro de 2019, poderia ser entendido uma interpretação de que nesse ano haveria o direito ao desconto, já que se o imposto 2020 refere-se a 2019, então a lei de 2019 deveria ser explicada. Explica pra gente essa história. É porque são duas coisas. De fato, você tem toda a razão, esse ano a novidade é que não se pode mais abater a contribuição INSS do empregado doméstico. Essa renúncia ou esse direito veio muito mais como um incentivo à formalização do trabalho desse empregado, mas o governo proibiu. A controvérsia existe no direito tributário um princípio que chama o princípio da anterioridade. Você vai mudar a carga tributária, você só poderia mudar a partir do exercício seguinte. Como a declaração é no exercício seguinte, mas afeta o rendimento de 2019, há aí uma controvérsia jurídica em torno do tema. Isso ocorre. Mas a declaração não permite agora deduzir. Isso corre o risco de ser judicializado, contribuintes que possam se sentir prejudicados com essa decisão, quererem judicializar a questão? Normalmente esses valores mais baixos, porque o impacto não é tão grande, eles são judicializados por associações, né? Porque aí você tem uma abrangência maior, mas corre esse risco, sim. Educação, o que eu posso deduzir com a minha educação ou dos meus dependentes? Lembrando que dependente é o conceito de filho, né? Até 21 anos, se ele estiver cursando ensino superior ou técnico até 24, ou se ele for incapaz físico ou mentalmente. Cônjuge, companheiro que esteja em união estável há mais de 5 anos. Tem casos também de neto, bisneto, ou seja, tem lá algumas classificações que são importantes de serem verificadas. E aí você pode deduzir um valor de 3 mil e poucos reais por ano na instrução desses dependentes. A instrução que você perguntou, né? Educação. E na educação, na sua educação, quanto, por exemplo, aquele que está investindo... Para cada contribuinte, para cada dependente. 3 mil. Mas aquilo, eu tenho um valor, aquilo que você deduz para o contribuinte ou para o dependente que sobrar, você não pode abater no outro, ou seja, é um limite individualizado. Então é individual, você não pode, por exemplo, tendo um que você deduz que menos gastou de 3 mil e o outro você pode pegar o excesso. Não, Sim. O limite é individualizado, 3.561,50 por dependente. Opa! A dúvida do Sander aqui tem a ver com filho. Eu tenho 2 filhos fazendo estágio. Queria saber se o rendimento deles fazem parte do rendimento total, se eu devo declarar esses rendimentos. Essa pergunta é muito relevante porque eu sou advogado, tenho vários estagiários, sou professor em 2 universidades e eu já vi vários cometer esse erro. Quando você traz o dependente para sua declaração, você também tem que trazer os rendimentos dele. E eu já vi vários pais esquecendo de trazer a bolsa estágio e isso levando à inconsistência na declaração de imposto de renda. Então, você traz o dependente, tem a dedução por dependente, a dedução da instrução, a dedução da saúde, mas também tem que trazer os eventuais rendimentos desse dependente para sua declaração. Ônus e bônus. Ônus e bônus. Saúde, quanto eu posso incluir na minha declaração e o que pode ser incluído? Saúde é sem limite, não tem limite, você pode incluir todas as suas despesas. Algumas exceções, por exemplo, lente de contato e óculos não podem, a não ser que seja aquela lente intraocular cobrada pelo próprio hospital, mas no restante você pode... Procedimentos estéticos, todos eles? Desde que recomendação médica, sim. Desde que tenha recomendação médica, desde com recomendação médica, todos eles podem ser ressarcidos. A questão da saúde, não de estética, né? Simplesmente. A dúvida do Evaldo, eu sou o MEI, né? Microempreendedor individual. Preciso fazer a declaração de MEI e de pessoa física ou somente MEI? O sócio, o fato de ser sócio de uma sociedade não te leva a fazer uma declaração de imposto de renda. Quem tem que fazer a declaração de imposto de renda é quem recebeu mais de 28.569,70 por ano, que recebeu rendimentos isentos superior a 40 mil, que teve algum bem vendido que gerou ganho de capital, que teve algum bem residencial que optou por aquela isenção de comprar em 180 dias outro, e quem tem atividade rural também tem mais algumas questões, ou quem passou a ser residente. Portanto, ele tem que fazer se ele se enquadrar nessas situações. Ok. A declaração do imposto de renda, se eu tenho uma sociedade ou sou seu proprietário de uma empresa
Quem declara os meus rendimentos é a empresa ou tudo aquilo que a minha empresa faturou eu devo declarar no imposto de renda? Na verdade, você declara, a pessoa jurídica faz a sua declaração e lá ela vai declarar quanto ela te pagou como sócio. Ela pode ter pago, por exemplo, prolabore, ela pode ter pago lucro, e aí você tem que fazer a sua declaração daquilo que você recebeu da sociedade e de outros rendimentos. Se for, por exemplo, distribuição de dividendos e lucros, vai lá para a coluna de isentos. Se for prolabore, vai para a coluna de rendimentos tributáveis. A dúvida do Kleberson: abri uma conta num banco digital ano passado para o meu filho, que é menor de idade. Devo declarar o saldo dessa conta corrente? Só se ele tiver mais de R$300 mil em 31 de dezembro, se a conta. Somando todos os requisitos. Somando as contas. Só a conta do filho tem que ter mais de R$300 mil. A conta é só do filho. Então o filho tem dever de declarar, porque lembra que no direito tributário a personalidade, a capacidade tributária passiva independe da vida civil, ou seja, uma criança recém-nascida que receber pensão alimentícia, ela tem que declarar, ou por ela ou pela sua mãe, pelo seu pai, quem tiver a guarda judicial. Então, o filho, se ele tem uma conta acima de R$300 mil, ele tem que fazer a declaração do imposto de renda. Ok, mas se o seu filho tem mais de R$300 mil na conta, eu quero ser seu filho. Kleberson, me adota, por favor. Pode me botar na fila aí. Pode me botar na fila aí que eu quero ser também. A gente pode ser 3 filhos seus, viu, Kleberson? Você divide os R$300 mil aí que nós não vamos achar ruim, não. Walter, uma questão com relação à declaração do imposto de renda quando eu tenho a divisão do filho. O filho é criado por pais que são separados, cada um deles tem as suas despesas ou há a contribuição de um dos cônjuges para o outro cônjuge. Como é que se entende isso? Pensão pode ser deduzida por quem está pagando, desde que no limite do acordo judicial ou do acordo firmado em cartório, ou seja, se um pai ou uma mãe paga uma pensão acima do valor do acordo judicial, ela só pode deduzir no limite do acordo. Então ela deduz quem pagou, mas também tributa quem recebeu, né? É uma contrapartida. Sim. Aquele que pagou deduz e aquele que recebeu vai levar a tributação. Se tiver dentro dos requisitos lá da declaração de imposto de renda. Despesa com instrução, quem estiver pagando a instrução também pode deduzir, despesa com saúde, desde que isso tudo seja incluído no acordo judicial de pensão alimentícia. Tem que estar ou no cartório ou num acordo de decisão judicial. Exatamente. Conta bancária, o que é, que volumes de cada um, como é que faz, se eu tenho mais de uma conta, o que eu devo levar em consideração e aplicações. Lembrando, isso é muito importante, a Receita Federal, ela manda declarar os rendimentos tributáveis, não tributáveis, mas ela tem uma coluna lá de bens e direitos, que ela compara os patrimônios 31/12/2018, 31/12/2019, é uma forma até de fiscalizar se a sua variação patrimonial é compatível com os rendimentos recebidos ao longo do ano, né? E aí tem que declarar tudo. Os bancos normalmente mandam informes de rendimentos já detalhados, rendimentos isentos, tributados exclusivamente na fonte, e os saldos em 31/12 de cada ano. Se não mandar, procurar no site, procurar o seu gerente para receber. E os outros bens, todos eles têm que ser declarados, imóveis, etc. Tem a ver com a dúvida do Tiago Rezende, de São Joaquim de Becas. Comprei um terreno em 2019, preciso declarar no ano de 2020. Existe um valor mínimo para declaração nesse caso? Não, é aquilo que eu falei. Se ele está por outros requisitos obrigado à declaração, ele tem que declarar todos os bens e direitos de 2019. Lembrando que a declaração é uma declaração de ajuste, ela faz em 2020, mas ela se refere ao ano de 2019, portanto todo movimento de bens e de rendimentos tem que ser declarado desde que ele atinja os requisitos lá que estão no site da Receita Federal. Herança e doação, como é que se trata isso? Durante o processo de inventário, né, durante o processo de sucessão, o espólio ele tem personalidade jurídica, então há uma declaração de espólio que é feita. Ao final do inventário, você faz uma declaração final de espólio em que a própria declaração já divide os bens onde vai para cada herdeiro, e esse herdeiro tem que constar da sua declaração os bens recebidos a título de herança ou doação. A dúvida do Marco Antônio Amaral: tem 2 anos que não declaro. Esse ano meus rendimentos passaram a R$36 mil, ou passaram de R$36 mil. Vou pagar multa por não ter declarado nos 2 anos anteriores? Não, se nos anos anteriores ele não atingiu os requisitos de declaração, valores superiores a 28.559, rendimentos isentos acima de 40 mil, etc., ele não tinha que declarar. A declaração é para cada ano. Então,
Se em 2019 ele atingiu os requisitos, basta ele declarar. Nos anos anteriores, se ele era isento, ele não tem que fazer uma declaração retroativa. Vale a regra para cada ano. Como é que é aquela coisa de eu entrar, fazer a declaração e depois eu complementar a declaração? Tem valor pleno aquela primeira que eu mandei e depois a retificadora, ela serve para ajustar ou terá uma multa a hora que eu fizer o ajuste ou alguma penalização pelo ajuste que eu fizer? Não, você pode fazer o ajuste a qualquer momento. Se gerar imposto a maior a pagar, você tem uma multa pelo imposto que foi devido, que tinha que ser pago até 30 de abril, né? Ou parcelado em 8 vezes. Mas se você faz a retificação, a multa é pelo imposto que eventualmente se gera maior. Mas uma coisa muito importante da sua pergunta é o seguinte: nós temos 2 tipos de regime de declaração. Ou desconto simplificado de 20%, limitado a 16 mil e poucos. Isso é muito relevante. Várias pessoas conseguem restituição com esse valor, ou o regime, ou a dedução geral, ou seja, você alimenta todas as suas deduções e ela fica maior que esse desconto. Se você faz uma declaração com o regime de desconto simplificado e faz a retificação dessa declaração após 30 de abril, você não pode mudar de regime. Então, se foi simplificado até 30 de abril, a retificação continua sendo simplificada e eventualmente você pode ser prejudicado com isso. A dúvida do Wanderson Silva, indenizações trabalhistas, é preciso declarar? A pessoa que no ano passado foi demitida e recebeu lá a multa do FGTS, etc. Sim, tanto a indenização recebida voluntariamente, né, aquela prevista em lei que o empregador paga, você tem declaração, algumas parcelas são isentas, lembrando que parcelas isentas acima de 40 mil levam a obrigação de declarar, elas têm que ser declaradas, lá o informe de rendimento, o empregador é obrigado a entregar ao ex-empregado esses valores para declarar, ou aqueles valores recebidos através de demandas judiciais trabalhistas também devem ser declarados. É preciso ver lá o que é indenizatório, o que não é. E essas têm um campo específico, porque antigamente havia uma injustiça muito grande. O sujeito recebia uma indenização na Justiça do Trabalho X, mas ela se referia a 5 anos de trabalho e era tributado tudo de uma vez. Uhum. Então foi feita uma modificação alguns anos atrás em que essa tributação é diluída ao longo do tempo. Me parece uma questão extremamente justa. Porque senão você seria penalizado porque receberia um dinheiro acumulado e aí seria penalizado por isso. O Central 98 de hoje, recebendo nesses 2 blocos do programa a visita do advogado tributarista, professor de Direito Tributário Walter Lobato, que está aqui conosco falando um pouco sobre imposto de renda. Não deixe para depois. Esse é um conselho que eu te dou de graça. Eu já passei cada sufoco no imposto de renda, Walter. Pô, Walter, eu já passei cada perrengue com imposto de renda e depois eu descobri o seguinte, que eu perdia. Porque quando eu fazia juntadas de documento a tempo, eu tinha tempo de calcular até de maneira mais adequada se tivesse a restituição. Eu descobri que eu perdia dinheiro com isso. Exatamente. Esse é que é o grande problema. Porque você pode ter vários raciocínios, o desconto presumido, o desconto real, aquele médico que você esqueceu de declarar. Bens comuns, por exemplo, um casal tem bens comuns, eles têm 2 opções: ou declara os rendimentos, um aluguel que ele tem de um imóvel, ou declara tudo na declaração de um, ou pode declarar 50 e 50 na declaração de cada um. Ou seja, tem que fazer antes para pensar como fazer de forma que amenize um pouco essa tributação. Você descobrir qual que é a melhor forma, né? A dúvida do Tiago, eu não recebo mais de 28 mil por ano, ou seja, eu estou isento de declarar, mas eu faço várias compras no meu cartão de crédito para outras pessoas e aí a movimentação minha no cartão de crédito é alta. Existe algum risco de eu ter problema por isso? Existe. Lembrando sempre que qualquer dúvida é bom consultar um profissional, um contador, um advogado tributarista para estudar o caso concreto. Mas em tese, pelo que ele está descrevendo, ele pode ter problema de ser chamado à Receita Federal para explicar a incompatibilidade dele não declarar e ao mesmo tempo ter movimentação bancária. Se eventualmente há uma explicação para isso, a Receita Federal então vai aceitar. Ou seja, o fato dele movimentar a conta não significa que ele tem rendimentos tributáveis. Mas o fato dele movimentar a conta e não ter rendimentos tributáveis pode chamar a atenção da fiscalização. Já acendeu um alerta lá na Receita, né? O Fernando de Contagem quer saber o seguinte: se eu fizer um empréstimo e aí esse valor do empréstimo me obrigar a declaração, conta como renda esse empréstimo? Não, o empréstimo não é renda, né? O empréstimo ele deve ser declarado como forma de redução ou na coluna de empréstimo ou na própria coluna de bens e direitos, já declarar o líquido.
como forma de demonstrar quanto que se tem de patrimônio e quanto que se tem de dívida. Mas o fato de, por si só, se fazer um empréstimo não gera o dever de declaração, porque empréstimo não é rendimento tributável. Eu tenho um plano de saúde e contribuo com esse plano de saúde ou pela empresa, é contributivo, ou então por uma associação, por uma entidade que eu faço parte e que aproveita o plano de saúde coletivo sendo contributivo, tendo uma contribuição minha. Como eu faço para declarar esse imposto de renda, o que cabe dentro do imposto de renda desse pagamento e o que eu devo apresentar ao fisco? Lá na coluna. Lembrando que as declarações hoje são todas eletrônicas e que a gente não apresenta nada ao fisco de documentação. Sim. Mas essa documentação tem que ser guardada por pelo menos 6 anos, porque você pode ser chamado a explicar eventuais rendimentos e despesas lá declarados. Não me lembre disso, por favor, porque eu já passei por isso. Tristes lembranças não, vamos embora. Então, além de procurar os documentos desse ano, tem que guardar os documentos dos últimos 5 anos. Plano de saúde tem um campo específico de pagamentos, que tem um código de plano de saúde. O plano de saúde é dedutível. Quais são os cuidados que deve se ter? Em alguns planos de saúde, as empresas ou os empregadores, enfim, eles reembolsam parte das consultas que você faz ao longo do tempo, principalmente nesse seguro saúde, em que há o reembolso daqueles médicos que não estão lá no rol dos médicos credenciados. Nesse caso, você só deduz aquilo que você arcou. Então, se eu paguei uma consulta de R$500, o seguro saúde me devolveu R$400, eu só posso abater R$100. Mas lá na declaração tem valor pago ao médico, que tem que ser declarado. Aliás, tem que ser declarado de qualquer jeito, mesmo se for para o desconto simplificado. Existe uma multa de 20% quando você não declara pagamentos realizados, 20% sobre o valor não declarado. De cada pagamento não realizado. De cada pagamento realizado para um médico que você não declarou. Sim, por exemplo, médico, não declarado, enfim, todos os que devem ser declarados. Aí, lá na coluna tem o valor pago ao médico, ao profissional, ao hospital, ao plano de saúde e o valor reembolsado. E fica só o líquido que é dedutível. A dúvida do Leandro Barbosa, do Castelo, sobre dependentes. Tem que escolher na declaração de quem vai entrar o dependente, do pai ou da mãe, ou pode ser dividido entre os dois? Se eles são separados, é quem tem a guarda judicial. Se eles são casados, pode ser dividido. Pode ser dividido declarando que receita cada um paga, que despesa cada um paga. Mas aí fica só de um lado ou de outro, né? Aí pode entrar só na declaração ou do pai ou da mãe. Não pode entrar nas duas, não, né? Nas duas. Por isso que tem a regra do CPF, né? Ano passado reduziu a idade para a obrigatoriedade do CPF do menor de idade. Antigamente o menor de idade não precisava de CPF, né? Hoje precisa exatamente, que é uma forma de controle para evitar a dupla dedutibilidade. Não, até porque há 4 anos nasceu o André, vai para 5 anos agora, e eu já tirei o CPF dele no nascimento. No nascimento ele já tinha um CPF, a Receita já sabia quem ele era e já está de olho nele desde o dia que ele nasceu. Mamadeiras, por favor, diminua essas mamadeiras aí que a Receita está de olho. No caso do menor de idade é o Simba que pega ele, não é o rei, não é o Mufasa. Não é o Mufasa, é o Simba que pega. Agora, Walter, aluguéis, a questão central, eu pago aluguel, o que é que eu declaro, como eu declaro e o que é que eu tenho que juntar como comprovante? O pagamento do aluguel, para quem paga o aluguel, ele é obrigado, o locatário ele é obrigado a declarar aquele pagamento, como eu disse, tem uma multa por não declaração. Aquele que recebe aluguel é obrigado a declarar como rendimento tributável, ele deve recolher no Carnê-Leão mensal e depois declarar na declaração o valor recebido de aluguel menos o valor já pago via Carnê-Leão. E ele pode abater, se esse aluguel estiver sendo administrado por uma imobiliária, ele pode abater o valor da comissão da imobiliária. Eu estou no SAL, eu fiz um erro brutal na minha declaração e agora tenho que me acertar com a Receita Federal. O que é que eu tenho que ter como preocupação na hora de ir à Receita Federal ou declarar uma retificadora para que eu não volte a cometer os mesmos equívocos? Aquilo que eu disse, existem declarações muito simples, mas existem casos extremamente complexos. Pra você ter uma ideia, o manual de perguntas e respostas tem mais de 280 páginas. Então é sempre bom procurar um profissional para discutir sobre o assunto antes e lembrar que hoje a Receita Federal tem um atendimento, houve uma mudança de cultura na Receita, você tem um atendimento presencial muito menor do que você tinha no passado.
eu não sou dessa época, quer dizer, eu sou, mas estou mentindo que não, de que as pessoas faziam fila na Receita Federal para entregar a declaração e depois faziam fila para entregar o disquete, né? Exatamente. Na época do disquete, metade de quem tá ouvindo deve saber. E não é nem o disquete rígido, não, eu cheguei a entregar aquele disquete longo. De 5 e 1/4. O 5 e 1/4. Ficava uma fila enorme na porta da Receita Federal. Eu cheguei a fazer isso na minha declaração de imposto de renda e realmente foi um avanço muito grande. A Receita Federal do Brasil hoje é considerada uma das mais modernas do mundo. Tem uma coisa que me intriga e aí é nessa questão mesmo da mais moderna. A Receita Federal tem um controle absoluto sobre tudo que eu gasto. A única coisa que a Receita Federal não sabe é se eu fizer os pagamentos em dinheiro. Mesmo assim, ela saberá que eu fiz o saque no caixa eletrônico ou se eu peguei o dinheiro lá na boca do caixa no banco. Por que a Receita Federal exige tanto de mim se ela já sabe tanto de mim? Por que ela já não se antecipa e diz, olha, eu sei que você está gastando isso dessa forma e desse jeito, completa o resto para mim? Hoje acontece isso um pouco. Se você entrar no ECAC, que é o ambiente eletrônico lá do site da Receita Federal, com sua senha, é uma senha feita a partir dos 2 recibos das declarações anteriores, naquele ambiente do ECAC a Receita aponta todos os seus erros na declaração. Então, por exemplo, eventualmente você esqueceu de declarar um aluguel que você recebe, mas o seu locatário declarou, vai apontar lá, deixou de declarar o aluguel X. Então hoje esse ambiente já existe. Existem até projetos da Receita para ela própria já começar a fazer a declaração e você só convalidar. Mas é um projeto ainda bem embrionário. Mas hoje o ambiente todo de atendimento da Receita Federal tem sido através dos meios eletrônicos. Veículos. Qual é o comportamento que eu devo ter para a hora de declarar o meu veículo? Veículo é como um bem que você tem que declarar na coluna de bens e direitos pelo custo de aquisição de um ano e de outro, né? Se você vendeu, você tem que declarar para quem vendeu com o CNPJ ou o CPF. Se você vendeu, que eu acho que isso, pelo menos na minha vida, nunca aconteceu, um veículo acima do valor que você comprou, aí você tem que declarar, dependendo do valor, ganho de capital. Você é um cara de sorte, mas vai ter que declarar o ganho de capital. Mas é um cara de muita sorte. Muita lábia, de muita sorte. Nossa Senhora. Grande vendedor. Semovente. Eu tenho, por exemplo, o cavalo que eu gosto de saltar, fazer minhas provas lá, e esse semovente está lá. O que eu declaro, como é que eu declaro, o que eu tenho que comprovar? Se ele tem um valor, ele provavelmente tem pelo tipo de animal, ele tem que declarar como um bem também. Se você tem uma atividade rural, aí você tem uma parte específica da declaração rural. Para fazer atividade rural, pode até abater prejuízo. A declaração da pessoa física na atividade rural se aproxima muito da declaração da pessoa jurídica. Lembrando que você, para ter a atividade rural, você tem que ter o cartão de produtor rural, sim. Que justifica a sua atividade rural. Não basta você dizer. Tem rendimentos específicos para atividade rural. Não basta você dizer que tem atividade rural, não. Você tem que comprovar que a tem. A dúvida do Newton: sou motorista de aplicativo, como devo declarar os meus ganhos? Muita gente aí deve estar com essa dúvida agora, né? Agora. Pois eu não me lembro agora o percentual, mas você tem que fazer uma declaração da mesma forma dos rendimentos tributáveis recebidos. Se você recebe isso pessoa física, todos os rendimentos que você recebeu através da sua fonte pagadora devem ser declarados, mas salvo engano há um abatimento de 10% para transporte passageiro e 40% para transporte de carga do valor que ele recebe por conta dos custos que ele tem com aquilo que gera a atividade produtiva dele. É bom ele pesquisar isso, mas tem que declarar e tem um abatimento. Uma relação receita-despesa. Sim. Ok. Na dúvida do Wendel, de Ribeirão das Neves, a pessoa paga uma pensão para os filhos, mas a conta em que ela deposita é a conta do ex-companheiro ou da ex-companheira. Eu devo informar que o pagamento, né, na hora da minha declaração, que eu estou pagando para o filho ou para a ex-cônjuge? Declarar que está sendo pago para aquele que recebe a pensão. Então ele pode ter uma pensão do filho ou uma pensão da ex-cônjuge. Se no acordo está para ex-cônjuge, ele declara para ex-cônjuge. Se está para o filho, ele declara para o filho. Ela que tem a obrigação de eventualmente incluir o filho na declaração pelos rendimentos tributáveis. Se o depósito vai para a conta dela, o filho necessariamente tem que constar como dependente dela, né? Ou então ela pode constar uma declaração separada e depois eventualmente explicar a receita aquela movimentação bancária. É interessante isso que o Walter lembrou com relação a quem recebe a pensão, homem ou mulher. Quem recebe a pensão deve declarar o recebimento como rendimento, né? Como rendimento. Isso é importante ressaltar isso. É a contrapartida. Ele pode deduzir na declaração, mas esse rendimento é um rendimento tributável a priori.
Não pode esquecer de declarar como rendimento, porque senão vai ter uma inconsistência aí. Exatamente. Entre o que um declarou e o que o outro declarou. E aí, imediatamente, essa inconsistência é apontada lá no site da Receita. A dúvida do Sérgio é se a pessoa tem um imóvel financiado, mas não ganha o valor anual que a obrigaria a fazer a declaração. Ela tem que fazer a declaração do imposto de renda por causa desse imóvel financiado? O que fala a Receita Federal, até essa pergunta surgiu no outro, o que ela fala expressamente é que aquele contribuinte que teve em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil, deve fazer a declaração. Então, se ele tem esse bem, ele tem que declarar o bem e lá na coluna de empréstimo declarar a dívida. Se o bem for superior acima de 300 mil reais. Independente de ter ou não rendimento superior, inferior a 28 mil. Rendimento superior. Isso é fundamental, porque depois você passa a ganhar um pouco mais e tem que explicar a origem daquele imóvel. Inclusive, quem vende um imóvel, isso é muito importante, porque muita gente não sabe disso. Quem vende um imóvel residencial, o único que detém, em 180 dias compra um outro imóvel, ele está isento do ganho de capital daquele que ele vendeu, porque ele aplicou na aquisição de um novo imóvel. É uma isenção. Então em 180 dias, se eu vendo um imóvel de 300 mil reais. Você comprou por 300 mil, vendeu ele por 600 mil. Mas esse produto da venda foi aplicado na aquisição de um outro, a posteriori, você não paga o ganho de capital que você teve com o primeiro imóvel. No arco de 180 dias. É uma isenção. Se eu fizer agora. Mas você é obrigado a declarar na imposto de renda, mesmo que você não tenha rendimento tributado, mesmo que você não tenha os 300 mil, é um item específico. Aquele que usufruiu dessa isenção é obrigado a fazer a declaração. Ele vai ter uma declaração de ganho de capital que vai dar isento e ele vai transmitir. É uma forma da Receita controlar a isenção. Agora, quando eu vendo um apartamento que eu comprei por 300, por 600, eu sou obrigado a usar os 600 ou parte dos 600 também justifica a isenção? Você é isento proporcionalmente àquilo que você utilizar na aquisição do novo imóvel. Então, se você utilizar só 300 e os outros ele financiar, por exemplo, e ficar com 300, devia ter dado o número de diferença. Se financiar 400, se você usar os 400 e financiar 200, aqueles 200 que você ficou, proporcionalmente você vai pagar o ganho de capital do primeiro imóvel. Perfeito. O William perguntando, eu tenho uma MEI, sou microempreendedor individual, no entanto, nunca usei a empresa, né? Nunca emitiu nota, preciso declarar? O fato de ser sócio de uma pessoa jurídica não obriga a declaração. Só se ele tiver nos requisitos postos lá no site da Receita que eu falei. Rendimentos tributáveis acima de 28.559, rendimentos isentos acima de 40 mil, bens acima de 300 mil e outras hipóteses que vale a pena verificar. Mas o fato de ser proprietário de uma empresa não gera a ele a obrigatoriedade da declaração. Lembrando que esses itens são os itens obrigatórios, mas quem não é obrigado pode também declarar, porque eventualmente ele pode ter uma restituição de imposto de renda. Tem que olhar direitinho se ele teve alguma retenção. Tá aí, o imposto de renda tá aí, chegou. É bom você prestar atenção em tudo aquilo que a gente conversou aqui e outras dúvidas, tenho certeza, surgirão. Então, consulte um especialista. Exato. Você tem um contador, você tem um advogado de direito tributário que pode te dizer muito claramente que caminhos você vai adotar. O importante, não sei se estou certo, o importante é você ter sempre em mente que você tem que ter sempre as provas daquilo que você declarou guardadas para comprovação posterior e não esquecer de que se recebeu algum dinheiro, declara que recebeu, se pagou, declara que pagou, é isso? Exatamente, a gente tem que separar as coisas em duas partes. Uma coisa é eu achar essa tributação extremamente injusta, a outra coisa é, apesar de injusta, ela está aí e se você não fizer a declaração com antecedência ou no prazo, o seu ônus vai ser muito maior. Então é preciso agir antes, recolher documentos, conversar com profissionais e verificar a melhor forma de declarar, mas cumprir uma obrigação que é uma obrigação legal. E na dúvida pergunta, né? Consulta. Exato. Porque é deduzir, achar que sabe, que entendeu, e aí depois você vai ter uma dor de cabeça, vai receber uma citação da Receita Federal para prestar esclarecimento. Por mais que você consiga esclarecer, sempre é chato, né? Imagina o seguinte, o manual de perguntas e respostas tem 280 e tantas páginas, então assim, existem casos muito específicos e as pessoas realmente devem procurar os profissionais especializados.
São 11h24. Agradecer a Walter Lobato, advogado tributarista, professor de Direito Tributário, mas principalmente amigo do Central, que está sempre aqui. Walter, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Aqui você sabe que sempre você receberá aquele bom tratamento do café frio e da água quente, que é a nossa marca registrada. Grande abraço, Walter.